Palavra do Senhor para a sua vida nesta noite que o Senhor preparou. No Evangelho de Lucas, terceiro livro, terceiro Evangelho no Novo Testamento. Lucas capítulo 10, no verso 38 e 42, encontramos o nosso texto da palavra nesta noite. Lucas 10, de 38 a 42, uma narrativa interessante e tão edificante, e que ela possa, então, mais uma vez, abençoar o povo de Deus. Lucas 10, de 38 a 42. Ouça a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor, abra o seu coração e a sua mente. Ouça a narrativa do evangelista. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, diz o verso 39, sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas o verso 44 diz que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. O verso 41 tem a resposta do Senhor ao pedido de Marta, que o Senhor ordenasse que Maria fosse ajudá-la nas tarefas. Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aos nossos ouvidos e mente acabou de chegar a palavra de Deus. Ray Kroc fundou o McDonald's, a grande rede mundial de hambúrgueres. Uma vez perguntaram a ele como é que era a ordem de prioridades dele na vida. E o Sr. Kroc respondeu: minha ordem de prioridade é família. Aliás, Deus, família e McDonald's, a empresa. Deus, família e McDonald's. Foi a resposta dele. Mas ele completou: quando eu chego no escritório, eu inverto a prioridade. Aí então seria McDonald's primeiro, depois família, depois Deus. A questão da prioridade é uma questão chave para o existir sábio. Como é que é essa questão na sua vida? Em termos da sua prática, do que você é, como você leva o dia a dia. Você tem isso muito claro? A mensagem do nosso texto essa noite ao seu coração, no meio dessa semana, talvez turbulenta, e portanto um texto tão oportuno, é esta: defina a sua prioridade. Isto é fundamental, é saber viver. E eu ouso dizer que ninguém começou realmente a viver enquanto não definiu de forma clara, conhece a sua prioridade. Prioridade se manifesta na prática da vida, não é verdade? Não é apenas uma teoria. Se realmente nós temos a prioridade definida, isto vai se manifestar no nosso
dia dentro, dia fora, o nosso fazer, agir, correr, preocupar, etc. Todos nós queremos o quê? Uma vida com bem-estar e nós queremos uma vida de qualidade. Mas não teremos a vida de bem-estar e qualidade se nós, na nossa prática, não tivermos de forma muito clara a nossa prioridade definida. Eis o grande desafio para o coração humano, e esse desafio é orientado, solucionado a partir exatamente do Evangelho de Jesus Cristo. Enfim, a prática há de ser uma prática de bem-estar e qualidade ou não. Nós temos que lidar com tantas coisas, não é verdade? Quando pensamos no universo da vida. E todos os dias lidamos com tantas coisas, tantas facetas. A vida não tem uma face só, mas muitas facetas. Os valores, as emoções, relacionamentos, família, finanças, compromissos, trabalho, tempo e a fé. E aí está esse universo, que se chama a nossa existência, com tudo isso que eu citei, certamente mais algumas coisas. Mas como que era a prática na vida de Maria e de Marta, quando nós ouvimos a narrativa do Evangelho? Com relação à prioridade, como que era a prática? Na prática, como é que era com elas? Como é que era? Nós temos aqui Maria e nós temos Marta. Nós vamos encontrar, então, nessas duas mulheres, duas práticas distintas. E tem a ver com atitude para com o que o texto fala de muito serviço, e também o texto fala de muitas coisas. Eu e você conhecemos isto. Muito serviço e muitas coisas. Não falta na vida. Mas não é só uma questão de atitude para com muito serviço e muitas coisas, mas é também uma questão de atitude para com a fé. Esta dinâmica, então, serviço, coisas e fé, estes dois aspectos é que definem, então, quem elas são em termos da prática, em termos da prioridade. Quem é você? Como é que é na sua vida? Bem, a verdade é que são dois tipos de viver. Dois tipos de viver, de enfrentar o dia. Eu, desde já, quero deixar classificado como um tipo sereno e um tipo estressado. Marcadamente. Creio que não há como ter um viver puramente resumido a um desses aspectos. Mas, em termos daquilo que domina, que é mais marcante, encontramos numa mulher um viver sereno, na vida de Maria. E encontramos na vida de Marta, na prática dela de lidar com a vida, o quê? Algo estressante, estressado está a mulher. Qual é o diferencial, então, desses dois tipos, dessas duas práticas de vida? O que é que faz a diferença? A prioridade. A prioridade. O que é prioritário? Jesus vai apontar isso com a frase onde ele diz o quê? Apenas uma coisa é necessária. Jesus está apontando para prioridade. E a questão, então, é essa. Na sua vida está definida a prioridade, a prática sua de vida revela que prioridade você tem. É uma prioridade adequada para ser prioridade? É uma prioridade adequada para ocupar o lugar de prioritário? O que a sua prática de vida revela? Para prioridade definida, é você Maria, é você Marta. Eis a questão e a mensagem do Evangelho, e a palavra do Senhor nos confronta, nos colocando diante dessas duas possibilidades, e somente duas. É necessário, é profundamente necessário definir-se a prioridade. Isto é basilar na sabedoria de viver, porque a multiplicidade das coisas, já citamos aqui tantas facetas, exige um priorizar. A isto, aquilo, e tudo gira à nossa volta. E a questão é o que deve ser atendido primeiro, o que deve ter nossa atenção primeiramente. Qual é o problema Marta? Há o problema Marta aqui. E ela é repreendida. O Senhor, de forma firme, mas atenciosa, mas firme, vai dizer: Marta, Marta. E
Qual é a questão de Marta? Diz o texto, ocupada com muito serviço. E Jesus Cristo vai falar sobre a atitude dela. Você está preocupada, e escute a próxima palavra, e inquieta com muitas coisas. E inquieta com muitas coisas. Aí está a vida, aquilo que ela nos apresenta, e se não houver uma prioridade definida, nós vamos ter uma péssima qualidade de vida e vamos sofrer muito. É necessário definir a prioridade. É uma necessidade basilar. Mas como fazer isso? De que modo? Qual é o modo? Lembremos, há duas dimensões em nós, em nosso viver. Uma é a dimensão do ser. Qual é a dimensão do ser? É a dimensão que envolve a base espiritual. Isto é, há um Deus, não há um Deus. Esse Deus é conhecível, é acessível ou não é? Como que ele é conhecido? Ou pode ser conhecido? Ele governa a minha vida, meu futuro, os meus dias. Ele é maior do que eu, meus problemas. É maior do que os meus anos neste mundo. Há esperança nele. E mais, além da base espiritual, o meu ser depende do que? Da perspectiva existencial, que é decorrente da base espiritual, sobre quem Deus é, como é que eu vejo a vida, quem eu sou, à luz de quem Deus é, etc. Vem a perspectiva existencial. Por que eu estou aqui? Qual o significado dessa vida? E mais, para onde estou indo? Há um destino, há um propósito eterno ou não? Qual é a minha perspectiva existencial? Estou preenchido? Tenho um significado que me preenche, que vale a pena os anos neste mundo ou não? A base espiritual vai me dar a perspectiva existencial e que resulta então também nos nossos valores morais. Quando saímos então para viver uma vida significativa, se somos do Senhor, então viver com Ele, haveremos ser pautados por valores morais, princípios muito claros do que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é certo, o que é errado. E finalmente, essa base espiritual que nos dá a perspectiva existencial e os nossos valores morais vai dar o equilíbrio emocional ou a administração das emoções, mesmo quando elas são desafiadas. Então, a primeira dimensão do pensar na vida, nos seus muitos aspectos, todas as facetas, é preciso dividir e colocar as duas categorias. Primeiro o ser, mas depois então é que vem o fazer, o agir. Que é o fazer. Bem, poderíamos citar muitas coisas, mas podemos lembrar dos relacionamentos, dos deveres que temos que cumprir dentro do lar, na profissão, os bens, a questão material, a administração dos bens. É o fazer, ou participar da igreja, se somos crentes então, o ato, a prática de cultuar com o povo de Deus. Enfim, duas dimensões, você precisa lembrar disto: ser e fazer. Pensar em definir a prioridade envolve esse entendimento. E quando nós olhamos Marta e Maria, qual das duas dimensões tomava conta da vida de uma e da outra? Tudo indica que para Marta o fazer era prioritário. É o que dominava a vida dela. Ser ativa e quase que, como dizemos, workaholic, né? Viciada no fazer. Marta é do fazer. Maria é do ser. Não é que Maria não era do fazer também. Estamos dizendo que a prioridade começava com o ser para Maria. Para Marta, a prioridade começava com o fazer, ou pelo menos ela tentava igualar ser e fazer. É importante priorizar o ser. Como que eu e você priorizamos o ser? É o que Jesus Cristo aponta, priorizar o ser primeiro, porque envolve o espiritual.
quem é Deus ou não há um Deus, quem sou eu então como criatura de Deus, qual é o propósito da minha vida, o que é que Deus espera de mim, como é que eu encontro-me com Deus, como é que eu resolvo a questão da eternidade com Ele, qual é a minha direção moral. Então, é a partir dele, a partir da minha própria cabeça, ou daquilo que a cultura pensar, qual é meu equilíbrio, meu ponto de equilíbrio emocional, onde é que eu busco esse centro para me dar o equilíbrio. É preciso priorizar o ser que passa então pelo espiritual, moral, emocional, existencial. O ser, o texto está nos dizendo então que o ser, isto é, viver com Deus, estar em paz com Ele e andar com Ele, o ser deve reger o fazer, e não o contrário. No mundo nosso materialista, nós somos ensinados e empurrados a colocar primeiramente, dar prioridade ao fazer e não ao ser. E é o que o texto está ensinando e mostrando que não é por aí. É o que o Senhor Jesus Cristo ensina quando ele intervém nesse conflito entre as duas irmãs. Ser deve reger o fazer. O meu fazer, numa vida sábia, uma vida consciente, vai ser aquela onde o meu fazer vai acontecer somente após o ser. Aquilo que eu sou, e sou a partir de Deus. Aí é que o meu fazer vai acontecer. Ele não vai acontecer separado, distinto, livre, como ele quer. O meu fazer vai ficar abaixo. Ele vai acontecer somente após o meu ser. Como edificar o ser? Essas dimensões espiritual, moral, existencial, emocional. Como edificar isto? Cristo. Maria é esta que prioriza o ser. E ela entendeu que o ser é edificado em Deus, em Cristo. O texto vai dizer que ela se colocou aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Jesus chega a esta casa. O texto de Lucas não diz, mas o Evangelho de João nos aponta que essas duas irmãs moravam em Betânia, uma cidade pequenina, não longe de Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém e ele visita, e tudo indica que eram mulheres que tinham uma condição boa de vida, e elas tinham um irmão, Lázaro, que o Evangelho de João nos aponta também, e Jesus tinha nesta família amigos, tinha nessa família alguém que hospedava, recebia, e certamente quando Jesus chega, vendo um espaço na casa, lá estava Maria, talvez também vizinhos vinham, chegou o Mestre, chegou Jesus Cristo, e há esse momento que Cristo então está ensinando e falando ali na casa dela, na casa das duas irmãs, e Maria está aos pés de Cristo. O que é estar aos pés de Cristo? Não é que ela foi lá e sentou pertinho do pé dele. Pode ser até que tenha feito isso, mas não é isso. Esta é uma expressão usada para aquele que estava aprendendo com alguém. Em Israel, naqueles dias, haviam os rabinos, mestres. E então, os jovens buscavam um rabino para se tornar o mestre deles. E quando alguém, então, fazia parte do corpo de alunos de um rabino, esta pessoa estava se sentando aos pés daquele rabino. Essa é a expressão. Agora, o que é revolucionário aqui é que Jesus faz uma reforma social. Nenhum rabino admitiria uma mulher sentar aos seus pés. Somente pessoas do sexo masculino. E aqui nós encontramos a expressão aplicada, essa expressão dos rabinos. Jesus Cristo era um rabino também, aplicado a ele, uma mulher discípula de Jesus Cristo. Mas aí está essa mulher nos ensinando, priorizar o ser e não o fazer.
Para isso é preciso que nós nos organizemos então. E aí é que vem a grande sabedoria de estruturar a vida e tudo aquilo que nós fazemos e pensamos. É preciso organização. Devoção e ser. Devoção a Deus, buscar a presença de Deus em Cristo. É o ser, forma o meu ser, edifica meu ser. E eu tenho que organizar isto em relação ao meu fazer. E o meu fazer precisa ser organizado com o meu ser organizado a partir de Deus em Cristo. Essa organização vai partir vai exigir, vai passar pela devoção, na verdade. Maria estava ouvindo a palavra, diz o texto. Maria estava ouvindo a palavra. Certamente ela não era uma relapsa com os afazeres, não era uma mulher que era indolente com o trabalho, mas ela tinha de forma muito clara uma organização, onde ser exigia devoção ao Senhor, em primeiro lugar, que formava quem ela era, para depois então ter o tempo para o fazer. Marta tem dificuldade com isto, não organiza dessa forma, e ela está preocupada e inquieta. Há inquietude na sua alma constantemente. O caminho é o caminho desta amiga de Jesus Cristo, discípula dele, Maria, sentar-se aos pés do Senhor, primeiramente, e tratar o seu ser. Tratar o seu ser. Como é que eu estou com Deus? Isso está resolvido? Como é que é a questão da eternidade? Quem governa a minha vida? Posso me encontrar com Deus? Já me encontrei com Ele? Estou em Cristo? Essas coisas têm que estar muito claras em mim. E então, trabalhando a minha perspectiva existencial, sobre por que eu estou aqui, para onde estou indo, a propósito da minha vida. E aí, de forma muito clara, ter meu abalizamento moral, como é que eu vivo. E, finalmente, ter as minhas emoções tratadas, disciplinadas e equilibradas. Devoção forma o ser. E aí, então, partimos para o fazer. A prioridade, então, deve ser qual? A prioridade deve ser ouvir Cristo e a palavra que nos revela Cristo. Deus em Cristo é revelado pela palavra. Maria parou para estar com o Mestre. A mera contemplação silenciosa, não. Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Maria escolhe, Jesus diz, a boa parte. A boa parte. E esta não lhe será retirada. Que expressão tremenda. Devoção precisa acontecer de forma íntima, em mim e em você, buscar ouvir a palavra do Senhor, a voz de Cristo, precisa ser real, e aí ser praticada então na privacidade, como também de forma pública, como Maria está fazendo aqui, ouvindo certamente junto com outras pessoas a palavra do Senhor. Não somente na intimidade, na privacidade, mas também como grupo ouvir a palavra de Deus. É preciso então verificar que a devoção seja prioritária, porque a devoção é que estabelece o meu ser, que deve ser então algo que vem antes do meu fazer, isto é, daquilo que eu me manifesto em atividades, em conclusões. Organizar. É preciso organizar a partir da prioridade do ser que passa pela devoção. Erros acontecem, um deles gravíssimos é a ação, é o fazer sem devoção, sem ouvir o Senhor, sem tratar o meu ser com o Senhor. Grande erro, grande erro. O outro erro é devoção não prioritária. Eu sou crente, eu até tenho os meus momentos de cultos, mas isto não é prioritário. Para mim, o prioritário é fazer, fazer, fazer. O mundo é o mundo daqueles que têm as coisas e fazem as coisas, é por aí, é por aí. Eu saio para fazer. Depois eu tenho um tempinho aqui e ali para uma devoção,
mas não está formando o meu ser, não está formando então o meu a fazer. O perigo que nós corremos é a multiplicação de itens. Nesse texto, eu creio que nós temos essa advertência. Multiplicamos tanto o a fazer, que não temos condições de dar prioridade ao ser, à devoção, a ser formado em Cristo. Estamos tão cheios de coisas, nós permitimos que tantas coisas entrassem em nossa vida, em nosso dia, nossa semana, que nós não temos tempo para a devoção, para formar o nosso ser. É o caso de Marta. Marta está com um mundo de coisas. Não tem tempo para sentar aos pés de Cristo. Tem coisa demais para fazer. Como é que eu vou à devoção? Como é que eu vou ser fiel à igreja, por exemplo? Porque tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Não dá. Família chama, parentela chama, eu tenho mais um trabalho, ganhar mais um dinheiro, e assim vai. Estou cansado, não dá. Não tenho tempo para a devoção na minha vida particular. Grande erro, grande erro. Essa multiplicação de itens que impedem a devoção, impedem a edificação do meu ser, e aí vou ter problemas. Vou ter problemas quando eu caio nesse redemoinho do materialismo, das coisas mundanas, sem ter em mim tratado aquilo que eu devo ser e sou em Deus, em Cristo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, uma coisa apenas é necessária. Alguns manuscritos trazem poucas coisas que são necessárias, mas o mais aceito é uma coisa apenas é necessária. Há algo em nossos dias, um movimento que se chama minimalista, um estilo de vida minimalista. Reduzir. Veio o mundo do consumismo, e são tantas coisas, e quem já foi aos Estados Unidos conhece as garagens americanas, entulhada de coisas. No Brasil estamos começando a ficar assim também. Será que tanto é necessário? Não pode ser um pouco menos? Jesus nos aponta para esse caminho, sabe? Quando nós priorizamos a devoção, priorizamos o ser, nós vamos ter força e sabedoria para resistir o empurrar do mundo, do consumismo, do marketing, etc. A pressão social e conquistas, uma multiplicação de itens. Quando eu tenho coisas demais como Marta e não posso sentar aos pés de Cristo, passei dos limites. E o pior é que isso me faz um grande mal. A qualidade de vida vai embora. Marta é preocupada e inquieta. Isto marca Marta. Preocupação e inquietude. Temos que tomar cuidado quando vamos nos organizar com as propostas grandes demais. Talvez começamos a buscar coisas grandes demais. E isso traz uma carga de afazer sobre nós, além dos nossos limites, e que nos esgotam, e não podemos sermos pessoas da devoção, de sentar aos pés de Cristo, de ouvir e ser tratado por Ele. Aquilo que talvez o outro está fazendo não é para mim. Cada um de nós tem uma estrutura, tem uma possibilidade, uma oportunidade. Preciso conhecer os meus limites e não ir além daquilo que convém, segundo o que eu sou. E isto eu conheço através do ser, através da devoção. Não ser guiado pelo mundo, pela pressão, mas por aquilo que Deus tem para mim, para a minha vida. Não ser guiado pela propaganda, pela conversa dos amigos, pelo que um falou que tem e fez, o outro falou que tem e fez, mas por aquilo que Deus me ensina. E eu buscar coisas segundo as minhas possibilidades que Deus me deu, como Deus me fez, em oportunidades e habilidades, etc. Aprender com o Salmo 131, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim, diz o salmista.
E ele acrescenta: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Quantas pessoas infelizes, porque deixaram ser empurradas pelo afazer, pelo mundo, pelo marketing, propaganda, pela conversa dos amigos. Estão como Marta, preocupados e cheios de inquietude. Como se libertar disto? Priorizando a devoção, formar o meu ser com Deus, como Maria fazia. Devoção envolve ter Cristo como foco. A prioridade, então, é Cristo como foco. Isto é que deve ser a prioridade do meu ser. Isso estrutura o ser. E aí, depois, organiza os afazeres. O que é realmente essencial, o que é em segundo lugar, em terceiro, como é que eu olho essas coisas. Cristo é o grande organizador. Cristo deve ser a prioridade. Por quê? Ele é o grande organizador. Ele é eterno. Deus conosco. Por isso que Jesus pode dizer e vai dizer que aquilo que Maria escolheu, essa parte, nunca lhe será tirada. A refeição que talvez teria que ser preparada ali, porque chegou Jesus com os seus discípulos, a casa está hospedando, aquela refeição ia passar, como passou. A vida ia passar, como passou para as duas irmãs. Porém, o que ela escolheu é algo que nunca será tirada dela. Prioridade. É preciso, então, priorizar, isto é, parar. Parar. Isto é útil e necessário para as nossas vidas. Olhar para Cristo, para a palavra. Encher a nossa vida de Cristo, não como contemplação do vazio do nada, mas das verdades eternas do Senhor. A correria do dia nosso, dos nossos dias, e o ser humano está perturbado, está desbalanceado e com tantos problemas, dependente de medicações e buscando alternativas. Por exemplo, uma é sempre a sugestão de fazer yoga. Vai fazer yoga. Certamente o sujeito que está lá, uma pilha de estresse, ele ser obrigado a parar um tempinho e não fazer nada ali, deve trazer algum efeito de um pouco de calmaria, pelo menos no sistema nervoso. Mas ir para yoga é ir para o nada. Ir para o nada. Ir para o Senhor Jesus Cristo é ir para o eterno. Aquele que é, sempre foi e será. Deus conosco. Então, priorizar é ver Cristo como o centro da minha vida, ouvir as palavras dele e me ocupar, fazer a partir do centro de Jesus Cristo no meu ser, a partir da minha devoção de ter ouvido, ter buscado sempre ouvi-lo. Irmão, minha irmã, defina a sua prioridade. Ordene-se a partir de Cristo. Veja só, você vai ser distinto de todos os seus amigos, dos seus parentes. Isto vai mudar tudo. Ordene-se a partir de Cristo, porque nele é que estão os valores eternos. Vale a pena ouvir o Salmo 131, de forma completa mais uma vez. Senhor, diz o salmista, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. E a minha alma é como essa criança. Ponha
a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos orar na presença de Deus.